E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nós vamos aqui resolver problemas do primeiro grau. O que é isso? São problemas que eles nos dão equações do primeiro grau e a gente vai lá e resolve. Os problemas consistem em duas partes, né? A primeira é a gente ler o problema e chegar numa equação a partir do problema e depois a gente tem que resolver esta equação. Então, algumas perguntas aqui, nós vamos aqui juntos resolver até o final, mas outras questões a gente vai resolver só a parte de extrair uma equação do problema. Aí a gente consegue resolver aí um maior número de perguntas. Eu passo a resposta também, porque aí você pode conferir depois que você localizar a equação, você tenta resolver a equação sozinho e confere se a resposta está certa. Vamos lá para o nosso primeiro exercício aqui de hoje. Em um jogo de basquete, uma equipe venceu a outra por uma diferença de 13 pontos. As duas juntas somaram 179 pontos. Quantos pontos fez a equipe vencedora? Então, vamos lá. A gente tem aqui que uma equipe fez X pontos, a outra fez Y pontos. Beleza, as nossas variáveis aí de sempre, né? E o que acontece? A soma da pontuação das duas equipes, a gente vê aqui é 179. Então, x mais y igual a 179. Mas eu tenho também o seguinte, que a pontuação de uma, vamos por x, é igual à pontuação da outra mais 13. Ou eu poderia pensar o contrário também, que y é igual a x menos 13. A gente pode pensar aí dessas duas formas. Então agora, se a gente for ver bem, a gente tem aqui um sistema de equações. Se você ainda não tem muita experiência em sistema de equações, a gente tem vídeo aqui no canal, vários vídeos ensinando várias formas de resolver sistemas. Mas dito isso, a gente vai resolver aqui pelo método da substituição, que é o seguinte. Eu tenho esse x aqui, que ele já está sozinho, x igual. O que eu faço? Eu pego esse x e substituo na equação de cima. Vamos fazer que aí vai ficar mais claro. Então aqui na equação de cima é x mais y igual a 179. Essa equação. Então vamos substituir. X mais y, aqui a gente tem então que o x é igual a y mais 13. Isso aqui é x, né? Daí que é esse x aqui. Então é x mais y igual a 1, 7, 9. Então ok, agora a gente faz essa soma. Y mais y 2y igual a 179. E a gente tem um 13 aqui. Esse 13 estava de um lado da equação somando, passa para o outro lado da equação subtraindo. Então a gente tem aqui que 2y é igual a 179 menos 13. 179 menos 13 é igual a 166. E agora a gente pega esse 2 e passa para o outro lado. Ele estava multiplicando, passa dividindo. Então a gente tem que y é igual a 166 dividido por 2. Y igual a 83. Um jeito mais fácil de a gente fazer essa conta é o seguinte. A gente tem 166, não é? A gente sabe que 160, a metade de 160 é 80. E a gente tem 6, a metade de 6 é 3. Então a gente soma os dois e chega em 83. Esse é um jeito bom aí da gente fazer. Caso tenha alguma dificuldade, faz o jeito normal mesmo de fazer a divisão. Beleza, então a gente achou que y é 83. Quer dizer que essa é a nossa resposta? A gente já marca aqui? Não, eles têm aqui na letra E 83, mas é para fazer uma pegadinha com a gente, porque ele pediu aqui, ó, pontuação da equipe vencedora. E o Y não foi a vencedora vencedor foi X, porque Y mais 13 é X, né? Quem faz mais pontos ganha. A gente resolve isso aqui agora, então a gente tem que X igual a Y mais 13. Y vale 83 mais 13, x igual a 96. Agora sim, a nossa resposta certa, B de bola. A gente tem que sempre prestar bastante atenção para a gente saber se o que a gente achou é o que precisa mesmo para a resposta. Na dúvida, acha os dois e compara qual que é o maior, né? Ah, eu não sei qual é o maior, eu não sei qual que ganhou, se é o x, se é o y. Acha os dois valores e vê qual que é o maior. Ganhou o que fez mais pontos. Vamos lá. Agora,
Vamos agora para um problema da banca Malk aqui. Um casal tem 3 filhos, sendo que cada filho é 2 anos mais velho que seu irmão imediatamente mais novo. Então vamos exemplificar falando assim, ó, eles têm o filho A, que ele é mais velho do que o filho B. Aqui, ó, de 2 anos, e o filho B é mais velho que o filho C por 2 anos. A gente sabe que hoje o filho mais velho tem o quíntuplo da idade do filho mais novo. Então podemos afirmar que a idade em anos do filho mais velho é de... Bom, vamos lá. A gente pode equalizar isso aqui, ó. A gente sabe o seguinte, que A menos 2 é igual a B, né? Que é a idade B, que o B é 2 anos mais novo que o A. A gente poderia também transformar isso para a seguinte coisa. A igual a B mais 2. Aqui é como se a gente falasse o B é 2 anos mais novo que o A. E aqui é como se a gente falasse o A é 2 anos mais velho que o B. A gente pode fazer isso. E também a gente faz a mesma coisa com o C, só que o C ele pode ter alguns passos a mais. A gente pode compará-lo com o B e a gente pode compará-lo com o A. No caso, vamos compará-lo direto com o A, porque aqui está perguntando relações entre o mais novo e o mais velho. O que acontece? O C, se o B era 2 anos mais novo que o A, o C é 4 anos mais novo, concorda? Porque ó, passou 2 anos aqui e 2 anos aqui. Então, A menos 4 igual a C, porque o C é 4 anos mais novo que o A. Ou a gente pode ver pelo outro lado aqui também, que o A é igual a C mais 4. Aí a gente diz o seguinte, o A é 4 anos mais velho que o C. Então a gente chegou nessa... Aqui eu fiz o B só para a gente comparar, então a gente chegou nessa equação. A igual a C mais 4. E aqui a gente tem o seguinte, ó. O filho mais velho tem o quíntuplo da idade do filho mais novo. Então o a idade A, é igual a C multiplicado por 5. Bom, agora a gente tem essas duas equações. Se a gente for resolver e substituir, resolve aí no seu caderno, estudando aí em casa, a gente vai achar que o mais velho tem 5 anos. Resolve aí esse sistema de equações e confere a resposta se ela está certa. Como eu disse, a gente não vai resolver todas até o final, para a gente poder pegar bastante na parte principal nossa aqui, que é extrair equações de problemas. Vamos lá. Banca Setup. O perímetro de um triângulo escaleno é 39 centímetros. As medidas de seus lados em centímetros são 3 números naturais consecutivos. Qual a medida do maior lado? Daí nessa hora que as pessoas entram em parafuso, né? Meu Deus, eu não lembro o que é o triângulo escaleno, não sei o que, etc, etc. Você não precisa lembrar, mas a gente só imaginando aqui que ele está falando o seguinte, as medidas dos lados são 3 números naturais consecutivos, ou seja, nenhum número é igual, não tem dois iguais, por exemplo, um triângulo retângulo que tem um lado razoavelmente maior que o outro, dependendo da proporção, ou um triângulo isósceles que tem os lados do mesmo comprimento. Ele está falando o seguinte, tem um triângulo, aqui o meu desenho está errado, mas só para a gente ter uma ideia, em que cada lado desse aqui, o lado x, y e z, cada lado são 3 números naturais consecutivos. Ou seja, se um lado mede 1, o outro mede 2 e o outro 3. Se um lado medir 900, o outro lado mede 901 e o outro 902. E assim sucessivamente para qualquer combinação aí que a gente for pensar. Mas ele deu aqui um parâmetro para a gente, ó. O perímetro, lembra o que é o perímetro? O perímetro é o seguinte, é como se eu tivesse um terreno, forma triangular, e vou passar uma cerca em volta desse terreno. O comprimento da cerca é o perímetro. Então ele está falando o seguinte, o perímetro do triângulo escaleno é 39 centímetros. Então, basicamente assim, se eu somar o lado A com o lado B com o lado C, eu tenho 39. Daí ele está perguntando qual a medida do maior lado. Daí às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar isso. Aqui, como é que faz, como é que não faz. O jeito mais fácil de fazer isso é o seguinte, você tira a média disso. Porque concorda comigo que é o seguinte.
eu tenho aqui os três lados de um triângulo. O lado do meio mede n, o lado maior mede n mais 1, e o lado menor mede n menos 1, concorda? Porque assim, a gente tem, isso aqui for, por exemplo, 1, 2, 3, ou 900, 901, 902, sempre são em sequência, não é? Sim. O que acontece? Concorda que se eu fizer uma média desses três números aqui, eu vou ter o n? Como assim? Vamos lá. Como é que a gente faz a média? A gente soma tudo, ou seja, n menos 1 mais n mais 1. Opa, somei tudo aqui. E divide pelo número de termos, que são 3, né? Não, são vários termos. Não, é um termo só, porque isso aqui, ó, n menos 1 é um termo só, n mais 1 é outro termo. Beleza, a gente somando isso, a gente tem o que, ó? A gente tem menos 1 com mais 1 se cancela, e a gente tem o seguinte, ó, 3n sobre 3. Não, sobre n, que eu escrevi aqui, escrevi errado, 3n sobre 3. 3 sobre 3 é 1, quer dizer que a média é n. O que isso quer dizer? Quer dizer que a média é o número do meio. Faz sentido, né? A gente tem aqui, vamos supor que a gente tem uma régua. Uma régua aqui com vários números. E daí, os nossos números que a gente escolheu a medida é isso aqui, ó, esses três. A média vai ser o que está no meio mesmo, porque eu tenho um para a esquerda, um para a direita e um no meio. Tiro a média é o do meio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se a média do... Se eu dividir por 3 a média é o número do meio, eu posso fazer isso com 39. Peguei 39, dividi por 3. Quanto que deu? Não sei, vamos testar aqui. Eu tenho 39 dividido por 3. Pegar só a dezena aqui primeiro, ó. 3 cabe dentro do 3? Cabe sim, uma vez. Então põe 1 aqui. 3 menos 3 dá 0. Desço o 9. Põe o 9 aqui. 3 cabe dentro do 9? Cabe sim, 3 vezes. 9 menos 9 dá 0. Então 39 dividido por 3 dá 13. O que eu descobri disso? Eu descobri o seguinte, ó, eu tenho três números aqui. Que no caso aqui, ó, é n, n menos 1 e n mais 1. Eu descobri que o do meio vale 13. Quer dizer que agora é fácil descobrir, né? Porque então o menor é 1 a menos. 1 a menos é 12. E o maior é 1 a mais. 1 a mais é 14. Então a medida do maior lado desse triângulo é 14. Se tiver em dúvida também a gente pode, para tirar a prova, somar esses três números. E sim, se eu somar 12 mais 13 mais 14, eu tenho 39, que é a medida total aí do nosso triângulo. Ó, vamos lá. Leia as informações a seguir. PB comprou duas camisetas e uma bermuda por R$ 68,70. Já MS comprou 3 camisetas e 2 bermudas por R$ 85,80. O sistema de equações que representa esta situação é, nesse caso a pergunta ela já só nos pede para a gente conseguir as equações. Então é isso que a gente vai fazer. Ó, aqui no caso a gente tem camiseta e bermuda que foi comprado, né? Então a gente vai chamar a camiseta de C, porque começa com C, e a bermuda de B, porque começa com B. Basicamente só por isso. Eu não sei quem é PB e MS, não precisa saber. Então vamos lá, tá falando que o PB aqui comprou duas camisetas e uma bermuda por R$ 68,70. Então vamos lá. Ele comprou duas camisetas, ou seja, duas camisetas e uma bermuda. A bermuda tá somando ou tá subtraindo? Tá somando, né? Ele comprou duas camisetas e uma bermuda. Foi na loja e comprou as duas camisetas mais uma bermuda. E ele gastou quanto? R$ 68,70. Não esquece da vírgula. Ele está falando o seguinte, MS comprou 3 camisetas e 2 bermudas por R$ 85,80. Ou seja, ele comprou 3 camisetas mais, porque eu estou comprando mais coisa. Não tem como eu comprar 2 bermudas e ficar com 2 bermudas a menos, né? E 2 bermudas por R$ 85,80. Pronto. Era essa a resposta. E sim, era essa a alternativa que estava lá. Estava exatamente assim? Não, não estava exatamente assim. Ela estava ao contrário aqui do que a gente colocou. Ela estava assim, ó. B mais 2C igual a 68,70 e 2B
mais 3C igual a 85,80. Então isso fica de alerta para a gente. A gente escreveu conforme enunciado aqui, colocando camisetas antes da bermuda, aqui nas nossas incógnitas. Mas a gente não pode se confundir. Caso nas alternativas tenham as bermudas primeiro, as camisetas depois, continua certo. Porque é uma soma. Estaria errado se trocasse um sinal de multiplicação, divisão, coisa do tipo. Vamos aqui na próxima. Uma empresa tem sua matriz em Belém e 4 filiais no interior do Pará. Sabe-se que possui um total de 1.464 funcionários. Na matriz trabalha a terça parte do número de funcionários que trabalham no interior. Então a gente sabe que é o seguinte. Se no interior trabalha, vamos supor que isso aqui é quem trabalha no interior. A gente divide esse pedaço aqui em 3 e um desses pedaços aqui é igual ao tanto de gente que trabalha. Vou colocar um I de interior e um C de capital aqui. Então quer dizer que uma parte dessas 3 que a gente dividiu o total de pessoas do interior é o número de pessoas que trabalham na capital. A gente tem que prestar bastante atenção nessa conta, porque onde a gente pode se confundir é no seguinte: a gente entender que 1/3 do total de funcionários, por exemplo, trabalha no interior, trabalha ou na capital. Não é assim. A gente pega o total de funcionários do interior, a gente divide por 3 e essa terceira parte é o mesmo tanto do que trabalha na capital. Mas se a gente for olhar aqui, quantos pedaços que a gente tem se a gente for ver o total aqui de funcionários? Se a gente for ver o total de funcionários, a gente tem 4 pedaços iguais aqui. A gente tem, os 3 pedaços. Vamos usar a imaginação e fingir que é igual, né, pessoal? Meu desenho aqui não está tão bonito, mas dá para entender. A gente tem os 3 pedaços do interior, mais esse pedaço aqui que é o da capital. Ou seja, a gente tem 4 pedaços. E quanto vale cada pedaço? Aí é simples, aí a gente pega o 1.464, divide por 4. A gente vai achar o quanto que vale cada pedaço. Vamos fazer aqui a conta. 1.400, vamos confirmar. 1.464 dividido por 4. Vamos lá. 4 não cabe dentro do 1. Então eu pego o milhar e a centena aqui. 14 dividido por 4. O 4 cabe dentro do 14. 4 vezes 3 dá 12. Aqui. E sobra 2. Aí eu desço aqui a nossa dezena. 26. O 4 cabe dentro do 26. 4 vezes 6 dá 24. Então aqui é o 6. 4 vezes 6 dá 24. Aqui menos. Sobra 2. Aí a gente desce aqui as unidades. 4. Agora já está mais fácil. A gente acabou de fazer. 4 cabe dentro do 24. 4 vezes 6 dá 24. O resto é 0. Então 1464 dividido por 4 é igual a 366. Ou seja, cada pedaço vale 366. Ou seja, 366 pessoas cada pedaço desse aqui. Vamos lá, o que está perguntando? Quantos funcionários trabalham na matriz? A gente acabou já achando aqui, Porque se na matriz a gente sabe que é um pedaço aqui, a gente sabe que um pedaço vale 366, a gente acha a nossa resposta aqui. Lembrando que, se ele pedisse, por exemplo, quantos trabalham no interior? Aí a gente multiplicava o 366 por 3. E daí ele poderia fazer as combinações que ele quisesse. O importante é a gente pegar como se faz isso. Nesse caso a gente não precisou fazer uma equação com base em x e y. Mas a gente pegou, o que a gente fez foi uma espécie de equação que a gente não descreveu ela com base em x e y. Mas o principal aqui era a gente entender isso aqui, que o total de pedaços que a gente vai dividir os funcionários são em 4. Vamos aqui para a próxima questão. A diferença entre o dobro da idade de Paulo e 10 é igual à adição entre a idade de Paulo e 6. Qual é a idade de Paulo? Essa aqui parece bem complicada, né?
mas a gente pensando um pouco, esforçando, a gente consegue resolver. Vamos lá. Ó, a diferença, quando fala em diferença em coisa de matemática, é menos. Temos sempre que lembrar disso, é sinal de menos. A diferença entre o dobro da idade de Paulo, vamos falar que a idade de Paulo é igual a P, para ficar fácil da gente lembrar. Então a idade de Paulo é P. Então o dobro da idade de Paulo, quanto que é o dobro? É 2 vezes. Então 2P, 2P menos quanto? A diferença entre o dobro da idade de Paulo, até isso aqui, aqui. Dobro da idade de Paulo, 2P. A diferença é menos e o 10 é 10. Então é 2P menos 10 é igual, né? Vamos lá. É igual a adição, vamos lá, adição é sinal de mais. Sempre lembrar disso. Ó, a adição entre a idade de Paulo, ou seja, quanto que é a idade de Paulo? P e 6. Então, vamos lá. A diferença menos entre o dobro da idade de Paulo, 2P, e 10, ou seja, 2P menos 10, é igual a adição, que é mais, entre a idade de Paulo, que é P, e 6. Pronto, a gente achou aqui a equação. E se você resolver aí na sua casa essa equação, você vai achar que o valor de P é 16 anos. Vamos aqui para a nossa próxima e última questão do vídeo de hoje. Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu tenho uma família aqui, com o número de filhos e filhas. Aqui é o total de filhos. Se eu pegar uma filha, né, pegar aqui, ela vai ter X de irmãos. Eu tô usando XY aqui, ainda não são as incógnitas do exercício, só para a gente exemplificar. X irmãs e X irmãos. E daí tá falando, cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Então aqui, pega a nossa coisinha. Ele tá falando o seguinte, se eu pegar um filho homem aqui, tá falando o seguinte, ele vai ter o dobro de irmãs do que tem de irmãos. Então é como se fosse 2y e y. É basicamente isso que a gente tem. Agora a gente tem que dar um jeito de equacionar isso aí para achar, né, o total de filhos e filhas dessa família. Uma família aparentemente bem grande, né? Vamos equacionar aqui, ó. Então ele está falando o seguinte, ó. Se eu pegar uma menina, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de, x é o número de filhos. Para facilitar mais ainda. Aqui ele está falando menino e menina, mas vamos chamar de homem e mulher, porque daí no caso fica mais fácil de separar, porque daí a gente chama os H para homem e M para mulher. Aí fica mais fácil da gente separar bem as nossas incógnitas e conseguir visualizar. É muito importante a gente fazer isso sempre também. Daí alguma coisa começa com a letra C, você usa C. Alguma coisa começa com a letra P, você usa P como incógnita, que aí fica mais difícil de se confundir. Vamos lá. Ó, em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãos e irmãos. Vamos ver o que significa, ó. Tá falando que se eu pegar uma das mulheres que tem ali, eu pego ela e tiro, ela vai ter o mesmo número de irmãos e irmãos. O que isso significa? O número de irmãos vai ser o total, porque você não tirou nenhum filho homem, e vai ser igual a o número de mulheres menos 1. Por que menos 1? Poxa, porque você pegou uma de referência. Ela tem irmãs, e ela mesma não vai entrar no número de irmãs. Por isso que é menos 1. Por isso então, né? Já se a gente fizer o contrário, se a gente pegar um dos filhos homens, a gente vai ter o quê? A gente vai ter H menos 1, porque a gente vai desconsiderá-lo, só vamos contar os irmãos dele. E fala o seguinte, se eu pego um homem, se eu retiro um homem aqui para ter de referência, cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Ou seja, o H menos 1 é igual a
m dividido por 2. Daí você está perguntando, mas por que m dividido por 2? Falou que tinha o dobro, etc, etc. Bom, porque eu fiz o seguinte. A gente pode pensar de dois jeitos. A gente pode falar que o h menos 1 é igual a 2 vezes o total de mulheres. Ou a gente pode pensar o seguinte, que o h menos 1 é igual o número de mulheres pela metade. Se a gente for ver, é basicamente questão algébrica daqui, né? Mas a gente dá para pensar de uma forma mais no português da coisa, né? A gente pode levar em conta que ou o número de mulheres é o dobro do número de irmãos, ou o número de irmãos é metade do número de irmãs. Beleza. Então a gente tem agora essa equaçãozinha aqui. Essas duas equações do sistema. Aí, para trabalhar aqui, a gente pode trabalhar usando o método da substituição. Aqui, eu já tenho um h isolado aqui. Então, eu vou pegar este h daqui de cima, vou substituir aqui embaixo e ver qual que é o meu resultado. Vamos lá, então tenho aqui o nosso m dividido por 2, esse aqui, igual a h menos 1. Só que eu já tenho um valor para h, né? h é igual a m menos 1, menos 1 de novo, né? Porque ó, aqui o h já tem o menos 1. Esse outro menos 1 é dessa equação aqui de baixo. Pronto, agora a gente já tem. Então isso aqui nos dá o seguinte, ó, m igual m sobre 2 igual a m menos 2, porque menos 1 menos 1. A gente pega esse 2 aqui que está dividindo e passa multiplicando ali. Então a gente fica o seguinte, ó, m igual a m menos 2, tudo isso multiplicado por 2. Disso eu faço a distributiva e chego que m igual a 2m menos 4. Aí a gente junta aqui. Eu vou passar esse 4 que está negativo para lá, vai ficar positivo. E eu passo esse m que está aqui sozinho para cá. Então eu fico com mais 4 igual a 2m menos m. Eu tenho que m igual a 4. Opa, então o número de mulheres na casa é igual a 4. Beleza, agora a gente pode substituir isso na equação e acha qual é o número de homens. A gente tem aqui h igual a m menos 1. Isso aqui é igual a m é igual a 4, então h é igual a 4 menos 1. H é igual a 3. Então a gente tem que o total de filhos é 3 e o total de filhas é 4. 4 mais 3 igual a 7. É a nossa resposta da equação. Muito bom. Não esquece de fazer o seguinte. Tenta resolver as equações aí que a gente só deu a resposta. Ficou com alguma dificuldade em equações? Tem a nossa playlist aí no card de métodos de resolução de equações. A gente fez uma playlist aí específica resolvendo equações de várias formas, resolvendo equações de sistemas. Fora isso, coloca nos comentários alguma outra coisa que você quer que a gente faça aqui, alguma dúvida que você tenha. Acompanha no Instagram, porque lá eu passo a agenda do canal. E curte aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. É isso e obrigado.